Você já sentiu aquela vontade de fazer alguém que te feriu se sentir pequeno? Não estou falando de vingança aberta, brigas ou ataques diretos. Estou falando de algo muito mais cruel e eficaz. Mostrar que a pessoa nunca teve o poder que achava ter sobre você. Pense nisso. Nada destrói mais alguém do que perceber que sua maldade não teve efeito. Se você já foi traído, enganado ou desrespeitado, então este vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar estratégias estoicas e psicológicas para rebaixar aqueles que te machucaram, sem que você precise sujar as mãos. Se você acha que cortar contato é suficiente, está enganado. Algumas pessoas precisam sentir o peso da insignificância para entenderem que erraram. Isso não significa se rebaixar ao nível delas, mas sim adotar atitudes que as façam se corroer por dentro. Marco Aurélio, o grande imperador estoico, dizia: "A melhor vingança é não ser como seu inimigo." Mas isso não quer dizer que você deve deixar tudo passar impune. Existe um jeito de fazer com que essa pessoa se sinta irrelevante, sem precisar se envolver em brigas ou joguinhos infantis. Hoje, você vai descobrir 7 formas brutais de reduzir aqueles que te machucaram a meros figurantes na sua história. E eu garanto, quando você aplicar essas estratégias, eles vão se arrepender amargamente de ter te subestimado. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação assim. Agora vamos direto ao ponto. Estratégia número 1. Faça eles sentirem que nunca foram importantes. Poucas coisas esmagam mais o ego de alguém do que perceber que nunca tiveram um papel significativo na sua vida. A pessoa que te feriu pode ter acreditado que era essencial para você, que sem ela você ficaria perdido, que você dependeria dela emocionalmente. Mas e se você simplesmente demonstrar que ela nunca significou tanto assim? Esse é um golpe fatal para o orgulho de qualquer um. Imagine que alguém te traiu, te enganou ou te humilhou publicamente. O que essa pessoa espera? Que você surte, que busque vingança, que demonstre sofrimento. Mas, se ao invés disso, você segue a sua vida como se absolutamente nada tivesse acontecido, isso cria um efeito devastador. Epicteto dizia: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa." Se sua reação for de total indiferença, a mensagem será clara: "Você nunca teve poder sobre mim." A pior punição para quem te feriu não é ouvir um discurso de ódio ou receber uma resposta agressiva. Pelo contrário, é a ausência total de resposta. A pessoa percebe que, por mais que tenha tentado, não conseguiu abalar você. É como um grito no vazio, um ataque sem alvo. Isso a faz questionar a própria relevância. Será que ela realmente tinha alguma importância para você? Ou será que sempre foi apenas um detalhe insignificante na sua vida? Essa estratégia funciona ainda melhor quando você continua exatamente como antes, ou melhor, ainda mais feliz e bem-sucedido. Se antes vocês tinham uma relação próxima, mas depois da traição ou ofensa, você age como se nada tivesse mudado, isso cria um efeito psicológico destruidor. O agressor espera ser tratado como alguém essencial, mas ao perceber que pode ser facilmente substituído ou simplesmente ignorado, sente sua própria insignificância pesando nos ombros. Isso também vale para redes sociais e círculos sociais. Se a pessoa que te feriu percebe que você não menciona o ocorrido, não posta indiretas, não demonstra ressentimento, ela entra em desespero. Muitas vezes, o que mais machuca não é o ataque direto, mas sim a ausência de qualquer reconhecimento. É como se ela não tivesse existido. E é aí que vem o golpe final. Se além de tudo isso você ainda age com leveza, com humor, como se nada tivesse abalado seu emocional, então pronto, o estrago está feito. Quem te feriu vai passar noites em claro, tentando entender como alguém que deveria estar destruído pode estar tão pleno e indiferente.
No fim das contas, a verdadeira humilhação não está em ser atacado de volta, mas em perceber que sua tentativa de ferir alguém foi completamente inútil. Quem realmente tem valor na sua vida são as pessoas que você escolhe manter por perto. Os outros são apenas poeira no vento. 2. Use o sucesso para esmagar o ego deles. Se tem uma coisa que faz quem te feriu se sentir pequeno, é ver você vencendo na vida. Nada incomoda mais uma pessoa tóxica do que perceber que mesmo depois de tudo o que fez, você não apenas sobreviveu, você prosperou. Quem age para te prejudicar geralmente espera ver você falhando, sofrendo, lamentando. O que acontece quando, em vez disso, você sobe de nível? A raiva, a inveja e a frustração tomam conta dessa pessoa. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos causam dano. Isso significa que, ao invés de se afundar em ódio ou tentar se vingar diretamente, você deve focar em melhorar a si mesmo. Cresça, aprenda, melhore seu corpo, sua mente, seu trabalho, sua vida como um todo. Isso não apenas destrói qualquer influência negativa que essa pessoa teve sobre você, mas também mostra para o mundo e para ela que você está muito acima desse tipo de comportamento mesquinho. Imagine um ex-parceiro que te traiu e achou que você nunca se recuperaria. Ou um chefe tóxico que te humilhou e te fez sentir inútil. Essas pessoas apostaram contra você. Agora pense no impacto que causaria se elas te vissem mais feliz, mais forte, mais bem-sucedido do que nunca. Se antes duvidaram de você, agora terão que assistir ao seu crescimento de longe, incapazes de fazer qualquer coisa para impedir. E a melhor parte: você não precisa esfregar isso na cara delas. Seu sucesso por si só já é um lembrete diário de que falharam ao tentar te destruir. A cada conquista sua, a cada sorriso genuíno, a cada meta alcançada, quem tentou te derrubar se sente menor e mais insignificante. O que antes era uma tentativa de te diminuir se transforma em um lembrete constante do próprio fracasso deles. A verdadeira humilhação não está em palavras de ódio ou em confrontos diretos. Está no silêncio ensurdecedor do seu progresso. Enquanto eles gastam energia te odiando, você está focado em crescer. Isso os corrói por dentro, pois revela uma verdade dolorosa. A única pessoa realmente prejudicada por tudo isso foi eles mesmos. Então siga firme no seu caminho. Trabalhe em si mesmo, conquiste seus objetivos e deixe que o peso do seu sucesso esmague o ego daqueles que tentaram te fazer cair. No final, não há castigo pior para um inimigo do que perceber que ele nunca teve importância suficiente para te parar. 3. O desprezo é a maior punição. Se existe algo que destrói a autoestima de uma pessoa arrogante ou manipuladora, é ser ignorada. O desprezo tem um efeito devastador porque ataca diretamente o ego. Quem te feriu espera uma reação, seja raiva, tristeza ou até mesmo um pedido de reconciliação. Mas quando você simplesmente age como se essa pessoa não existisse, como se nada do que ela fez teve qualquer impacto na sua vida, ela se sente inútil. Pessoas que causam dano emocional geralmente são movidas por um desejo de controle. Elas querem ver que têm poder sobre os outros, que podem provocar reações e manipular sentimentos. Quando percebem que falharam, que você sequer gasta energia para odiá-las, isso as consome por dentro. Epicteto dizia: se alguém te fala mal, não te defendas, apenas ignore. Nada as enfurece mais do que serem desprezadas. Esse é o princípio da indiferença estoica, não dar importância ao que não merece. O desprezo silencioso é muito mais doloroso do que qualquer resposta agressiva. Se alguém te insultar e você responder, essa pessoa ainda tem poder sobre você. Se ela te ataca e você revida, significa que, de alguma forma, você ainda se importa. Mas se você simplesmente segue sua vida como se nada tivesse acontecido, a mensagem é clara: você é irrelevante para mim. Essa dor silenciosa machuca mais do que qualquer vingança.
O impacto do desprezo fica ainda maior quando a pessoa percebe que todos ao seu redor também perderam o interesse por ela. Isso acontece porque a sociedade valoriza aqueles que são emocionalmente fortes, aqueles que não se deixam abalar por ofensas ou traições. Se você demonstra que superou facilmente sem precisar de escândalos ou vinganças, as pessoas ao redor começam a ver quem te feriu como alguém fraco e insignificante. Agora pense em quantas pessoas imploram por atenção de quem já as machucou. Quantas ficam presas em ciclos de humilhação, buscando respostas, querendo entender o motivo da traição ou da ofensa. Você não pode ser uma dessas pessoas. O caminho estoico é entender que a melhor resposta é nenhuma resposta. Porque no momento em que você ignora alguém que queria te ver no chão, você mostra que essa pessoa nunca foi tão importante quanto ela pensava. E o melhor de tudo, o desprezo não exige esforço. Você não precisa planejar vinganças, gastar energia emocional ou arquitetar formas de causar sofrimento. Basta seguir em frente e deixar que a própria insignificância esmague quem tentou te ferir. Quanto mais essa pessoa tentar chamar sua atenção, mais ela vai se desesperar ao perceber que não tem mais qualquer relevância na sua vida. No fim das contas, a verdadeira punição não é o ódio, mas a indiferença. O ódio ainda é uma forma de se importar, ainda mantém um vínculo. Mas quando você trata alguém como se nunca tivesse existido, você a reduz ao nada, e não há nada mais pequeno do que ser tratado como ninguém. 4. O controle emocional como superioridade. Nada enfraquece mais um inimigo do que perceber que ele não tem poder sobre suas emoções. Quem te feriu provavelmente queria te ver desmoronando, reagindo de forma explosiva, se afundando em raiva ou tristeza. Mas quando você mantém o total controle sobre si mesmo, essa pessoa se sente impotente. Ela tentou te atingir, mas falhou. Esse fracasso a faz se sentir pequena, insignificante, irrelevante. Os estoicos sempre ensinaram que o verdadeiro poder está no autocontrole. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força." Isso significa que não importa o que alguém faça contra você. A forma como você reage é o que define quem tem a vantagem. Se você explode de raiva, dá o troféu para quem tentou te atingir. Mas se você mantém a calma, essa pessoa percebe que nunca teve controle sobre você. Agora pense, o que acontece quando alguém tenta te provocar e você simplesmente não reage? Quando alguém te insulta e você não se altera? Quando alguém te humilha publicamente e você responde com um sorriso frio ou, pior ainda, com total indiferença? Essa pessoa perde o controle da situação. Ela não sabe como lidar com isso, porque esperava uma cena, um drama, uma explosão. E tudo o que recebe em troca é um olhar calmo e inabalável. Isso a faz se sentir fraca. O que muitas pessoas não entendem é que manter a calma não significa ser passivo. Pelo contrário, significa que você tem uma força interna que os outros não conseguem quebrar. Enquanto quem te feriu esperava te ver emocionalmente destruído, você segue firme, mostrando que não precisa da validação ou do perdão de ninguém para continuar. Isso é um golpe no ego de qualquer um. E sabe o que é ainda mais humilhante para essa pessoa? Ver que sua paz interior é genuína. Se você apenas finge estar bem, cedo ou tarde sua máscara cai. Mas quando você realmente conquista essa frieza emocional, quando treina sua mente para não ser controlada por impulsos, qualquer tentativa de te desestabilizar se torna inútil. E não há nada pior para um agressor do que perceber que não consegue mais causar impacto. A maioria das pessoas perde grandes batalhas porque reagem de forma impulsiva. Entram em brigas desnecessárias, gastam energia com vingança, perdem tempo tentando provar pontos que não precisam ser provados. Mas quem realmente tem o poder? Aquele que controla a si mesmo.
Quem domina suas emoções domina qualquer situação. E isso coloca quem tentou te ferir em uma posição de total insignificância. A superioridade não está em gritar mais alto, em confrontar ou em se vingar. Está na serenidade absoluta de quem sabe que ninguém pode tocar sua mente. Quem realmente tem valor não precisa se desgastar com pessoas pequenas. Aquele que controla a si mesmo está sempre no comando. 5. A elegância da distância. Poucas coisas fazem alguém se sentir mais insignificante do que ser deixado para trás sem alarde, sem explicações dramáticas, sem despedidas emocionadas. A grande verdade é que quando você se afasta de alguém de forma fria e calculada, essa pessoa não tem para onde correr. Se você discute, ela pode argumentar. Se você briga, ela pode se defender. Mas quando você simplesmente desaparece, a única coisa que resta para essa pessoa é o silêncio. E o silêncio pode ser ensurdecedor. Sêneca dizia: não discuta com tolos, as palavras deles não merecem o seu tempo. E ele estava certo. Quando alguém te fere e você decide sair de cena sem explicações, sem dar satisfação, essa pessoa fica sem controle sobre a situação. Ela não pode reverter o que fez, não pode se justificar, não pode te convencer a ficar. Tudo o que resta para ela é lidar com a ausência, com a sensação de que foi deixada para trás sem importância alguma. A chave para fazer isso da maneira mais impactante possível é manter a classe. Não bloqueie impulsivamente, não envie mensagens carregadas de emoção, não faça joguinhos infantis. Simplesmente soma. Pare de responder, pare de interagir, siga sua vida como se essa pessoa nunca tivesse existido. Isso cria uma frustração gigantesca, porque no fundo todo mundo quer se sentir importante. E perceber que não fez falta para alguém é uma das maiores humilhações que existem. O efeito psicológico disso é brutal. A pessoa começa a se perguntar o que aconteceu, se questiona onde errou, tenta encontrar explicações para o seu afastamento. E o mais interessante, você nunca precisou dizer uma única palavra para isso acontecer. Sua ausência por si só é a punição. Sua vida seguindo em frente sem essa pessoa é o recado mais claro possível. Você não faz diferença para mim. E não se engane. Quem te feriu pode até fingir que não se importa, pode tentar demonstrar indiferença, mas no fundo a insegurança vai corroê-la. Isso porque as pessoas acostumadas a manipular, enganar ou ferir os outros vivem de validação. Elas precisam sentir que ainda têm algum controle. Quando você corta esse acesso e segue seu caminho sem olhar para trás, elas se sentem impotentes, pequenas, descartáveis. A verdadeira elegância do afastamento está em não carregar ressentimentos. Você não precisa odiar, não precisa guardar rancor, não precisa desejar mal. Apenas siga sua jornada com a certeza de que sua energia não será mais desperdiçada com quem não merece. Isso não apenas te liberta, mas também coloca quem te feriu diante da verdade mais dolorosa, a de que você nunca precisou dessa pessoa para nada. Os mais fortes não são aqueles que gritam ou se vingam. São aqueles que simplesmente seguem em frente sem dar explicações. Quem te feriu pode até tentar se convencer de que foi ele quem te deixou. Mas no fundo, ele sabe. Foi você quem desistiu primeiro e fez isso com tanta frieza e controle que nem precisou anunciar sua saída. 6. O espelho da consciência. A pior punição para quem te feriu não vem de fora, mas de dentro. A mente de uma pessoa culpada é como uma prisão sem saída. No silêncio da madrugada, quando não há distrações, quando as máscaras caem e não há ninguém para aplaudir suas atitudes, a consciência pesa. E não há nada mais esmagador do que perceber que o erro foi irreversível, que o dano foi causado sem possibilidade de reparação. O segredo para fazer essa culpa se tornar insuportável é simples:
Não tente forçar arrependimento, não busque explicações, não peça desculpas, apenas deixe o tempo fazer seu trabalho. Marco Aurélio dizia: o tempo é como um rio. Se você ficar parado o suficiente, verá passar o corpo do seu inimigo. A consciência sempre cobra seu preço, e acredite, ela cobra com juros. No início, essa pessoa pode se sentir vitoriosa, pode acreditar que saiu impune, que você foi apenas mais uma vítima das suas atitudes. Mas conforme os dias passam e ela percebe que você não reagiu, que não correu atrás, que seguiu sua vida sem carregar rancor, algo começa a mudar. O que parecia uma vitória se transforma em um incômodo, e esse incômodo cresce, se transforma em dúvida, depois em arrependimento. E quando essa ficha cai, já é tarde demais. O efeito psicológico disso é brutal, porque agora não há mais nada que essa pessoa possa fazer. Se ela tentasse se justificar antes, poderia ter recebido sua atenção, mas agora qualquer tentativa de contato seria humilhante, porque ela sabe que para você a história já acabou. Esse peso, essa sensação de erro sem conserto, é um fardo que vai acompanhar essa pessoa pelo resto da vida. O mais interessante é que você não precisa fazer nada além de existir. Cada conquista sua, cada sorriso, cada momento de felicidade genuína se torna um lembrete silencioso do erro que essa pessoa cometeu. Ela vai olhar para você e se perguntar: o que eu fiz? Como eu fui capaz de perder alguém assim? Mas agora já não há mais volta. A punição foi dada e a sentença é a indiferença. E é exatamente isso que diferencia pessoas fortes de pessoas fracas. Os fracos querem vingança imediata, querem ver o outro sofrer na hora. Os fortes sabem que o tempo cuida de tudo. Não é preciso se desgastar, não é preciso planejar nada. Quem errou com você um dia vai se olhar no espelho e entender que o problema nunca foi você, sempre foi ele mesmo. As pessoas podem fugir de muitas coisas, mas nunca podem fugir de si mesmas. Quem te machucou pode tentar se distrair, pode fingir que nada aconteceu, mas no momento de silêncio, quando estiver sozinho, sem máscaras e sem plateia, ele será forçado a encarar a verdade. E essa verdade será o maior castigo de todos. 7. A morte do interesse. O contrário do amor não é o ódio. O contrário da raiva não é a paz. O que realmente destrói alguém é a completa falta de interesse. Quando uma pessoa percebe que não causa mais qualquer impacto na sua vida, que suas palavras não te afetam, que sua existência se tornou irrelevante para você, ela sente o golpe mais brutal possível. Porque, no fundo, todo ser humano deseja ser importante para alguém. E perceber que você simplesmente não se importa mais é a maior humilhação de todas. Epicteto dizia: quando alguém tentar te provocar, saiba que o problema está nele e não em você. Isso significa que, ao invés de gastar tempo tentando entender o que levou essa pessoa a te ferir ou buscando explicações para suas atitudes, você simplesmente deve eliminar qualquer interesse sobre ela. Não pergunte sobre sua vida, não olhe suas redes sociais, não mencione o nome dela em conversa alguma. Faça com que essa pessoa desapareça do seu universo. A morte do interesse não acontece quando você finge que não se importa, mas quando você realmente não se importa mais. Quando alguém tenta te provocar, o que essa pessoa quer, no fundo, é sua atenção. Se você der essa atenção, seja por raiva, por tristeza ou por indignação, você ainda está dando valor a essa pessoa. Mas quando você realmente elimina qualquer resquício de curiosidade ou emoção ligada a ela, essa pessoa se torna um nada. E o mais cruel, isso não pode ser forçado, tem que ser natural. Você precisa estar tão focado na sua vida, nos seus objetivos e no seu crescimento, que essa pessoa simplesmente desapareça da sua mente. E quando ela perceber isso, quando notar que nem mesmo o desprezo você reserva para ela, é aí que o desespero bate. Porque agora ela sabe, ela perdeu qualquer importância que um dia teve.
A morte do interesse faz a pessoa se perguntar: será que eu nunca fui relevante para ele? E essa dúvida é um veneno que se espalha, porque destrói o senso de importância que ela tinha sobre você. Antes, essa pessoa achava que tinha um papel na sua vida, que poderia te atingir de alguma forma. Mas agora, ela percebe que sua ausência não significou absolutamente nada. No final, a verdadeira humilhação não está em brigas, em vingança ou em provar pontos. Está em fazer com que essa pessoa se torne tão insignificante para você que nem mesmo vale o esforço de odiá-la. Quem realmente vence não é quem grita mais alto, mas quem segue sua vida sem sequer lembrar que um dia essa pessoa existiu. Bom, chegamos no final. Lembre-se, quem te feriu não precisa da sua vingança, precisa da sua indiferença. Nenhuma resposta será mais dolorosa do que perceber que você seguiu sua vida sem carregar qualquer ressentimento, sem perder tempo tentando provar algo. Quando você ignora, prospera e se mantém emocionalmente no controle, essa pessoa sente o impacto da própria insignificância. O ego dela desmorona porque percebe que, apesar de tudo o que fez, você permaneceu firme, inabalável e até mesmo melhor do que antes. Sêneca dizia: a melhor forma de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Isso significa que gastar energia com ódio ou tentativas de punição só faz com que você continue preso ao que essa pessoa fez. Mas quando você foca em si mesmo, cresce, se torna mais forte e mais sábio, quem tentou te destruir se vê diante da própria derrota. O segredo para esmagar quem te feriu está em 3 coisas: sucesso, silêncio e desprezo. O sucesso mostra que a tentativa de te derrubar falhou. O silêncio impede que essa pessoa tenha qualquer satisfação em saber que te afetou. E o desprezo faz com que ela se sinta irrelevante, como se nunca tivesse existido. Essa é a verdadeira punição. E o melhor de tudo, você não precisa fazer absolutamente nada além de viver bem. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar preso no passado, dando importância para quem não merece, ou pode aplicar tudo o que aprendeu aqui e transformar sua dor em poder. Quem te machucou um dia pode até achar que saiu vitorioso, mas quando perceber que você simplesmente o esqueceu, que seu nome não tem mais peso, que suas ações não deixaram marcas profundas, ele entenderá o tamanho do seu erro. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu estou liberto do passado. Assim, terei certeza que aprendeu com as estratégias que aqui foram passadas. Conta pra gente também qual dessas estratégias você mais gostou. E lembre-se, a maior humilhação que você pode causar em alguém que te feriu não é devolver o golpe. É mostrar que ele nunca teve o poder de te destruir. Até o próximo vídeo. Fique com o Criador. Você já percebeu como em momentos de conflito, o maior erro que cometemos é falar demais? Palavras ditas no calor do momento podem transformar pequenos problemas em batalhas intermináveis. Agora, imagine o contrário. E se ao invés de reagir, você permanecesse em completo silêncio? Não para fugir ou ignorar a situação, mas para assumir o controle absoluto. O silêncio, quando usado estrategicamente, pode ser sua arma mais poderosa. Ele não apenas desconcerta, mas faz com que aqueles que te subestimaram ou feriram implorem pelo seu perdão. O tema de hoje não é sobre vingança, e sim sobre respeito. Respeito por si mesmo, respeito que exige que você aprenda a controlar suas reações e domine a arte do silêncio. Muitos acreditam que o perdão precisa de palavras, mas como os filósofos estoicos nos ensinaram, às vezes é o silêncio que fala mais alto. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é não ser como seu inimigo, e o silêncio é a ferramenta perfeita para isso.
Neste vídeo, você vai descobrir como o silêncio pode ser usado para reverter situações, desconstruir atitudes negativas e até mesmo fazer com que aqueles que te feriram repensem completamente suas ações. Vou te mostrar como aplicar essa estratégia em sua vida pessoal, profissional e em qualquer relacionamento onde você precise se posicionar sem dizer uma palavra sequer. Antes de mergulharmos nos detalhes, já deixe seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a ter mais controle sobre si mesmo. E não se esqueça de acessar o link no comentário fixado, onde preparei um conteúdo exclusivo para te ajudar a fortalecer sua postura e sua mentalidade estoica. Agora, vamos juntos desvendar o poder oculto do silêncio e como ele pode transformar sua vida. Você está pronto para ser ouvido sem dizer nada? Estratégia número 1. Por que o silêncio é mais poderoso do que 1000 palavras? Em um mundo onde todos competem para ter a última palavra, o silêncio pode ser a declaração mais impactante de todas. Ele não é vazio, como muitos pensam, mas sim cheio de significado. O silêncio, quando usado estrategicamente, força os outros a lidarem com o desconforto que ele cria. Enquanto a maioria das pessoas tenta preencher esse vazio com explicações, justificativas ou até mesmo acusações, quem escolhe o silêncio demonstra autocontrole e inteligência emocional. Pense nisso. Quando você permanece em silêncio durante uma discussão ou conflito, você se recusa a alimentar a energia negativa da outra pessoa. É como cortar o combustível de uma fogueira que parecia prestes a explodir. Isso não é passividade, mas sim uma forma de comando. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: primeiro aprenda o significado do que você diz e depois fale. Em outras palavras, o silêncio não é apenas uma ausência de palavras, mas um espaço para reflexão. Além disso, o silêncio é um convite para que a outra pessoa reveja suas próprias ações. Quando você não reage imediatamente, quem te feriu ou provocou é forçado a encarar o peso das próprias palavras e atitudes. Muitas vezes, a reação impulsiva que eles esperavam nunca chega, e o silêncio que você mantém começa a provocar neles um incômodo que só cresce com o tempo. É nesse espaço que as pessoas começam a se questionar: será que eu exagerei? Será que eu fui injusto? Ao dominar o silêncio, você também evita ser manipulado emocionalmente. O silêncio se torna um escudo que protege você de entrar em jogos emocionais que só drenariam sua energia. Ele cria um campo onde a outra pessoa é obrigada a lidar com a própria consciência. E quanto mais tempo você mantém o controle, mais poderoso você se torna. Estratégia número 2. O erro fatal de reagir impulsivamente nas discussões. Reagir no calor do momento é uma armadilha comum e perigosa. É como tentar apagar fogo com gasolina. Suas palavras não apenas falham em resolver o problema, mas muitas vezes o tornam ainda pior. Quantas vezes você já disse algo em um momento de raiva e minutos depois se arrependeu profundamente? A verdade é que, quando reagimos impulsivamente, entregamos o controle emocional para outra pessoa. Isso é tudo o que você não quer. Os estoicos alertavam sobre isso com frequência. Sêneca dizia: a raiva, uma breve loucura, controle-a ou ela o controlará. E o que é essa loucura breve, senão uma reação sem reflexão? Quando você reage de forma impulsiva, está jogando no campo emocional do outro. Suas palavras deixam de ser estratégicas e passam a ser munição para quem muitas vezes está provocando deliberadamente. Além disso, a impulsividade nos cega. Quando falamos sem pensar, esquecemos de avaliar o contexto, de medir as consequências e, acima de tudo, de considerar se vale mesmo a pena investir nossa energia na discussão. Imagine uma situação onde alguém te ofende ou tenta te desestabilizar.
Se você explode, quem sai perdendo? Você entrega ao outro exatamente o que ele queria, o seu desequilíbrio. Por outro lado, o silêncio estratégico é uma forma de neutralizar esses ataques. Ele te dá tempo para pensar, respirar e observar a situação com mais clareza. Quando você escolhe não reagir, está dizendo ao outro, sem palavras, que não será manipulado. Isso cria um efeito poderoso. A outra pessoa começa a perceber que perdeu o controle sobre você. A próxima vez que sentir o impulso de reagir, respire fundo e lembre-se de que quem fala por último, com sabedoria, fala mais forte. O silêncio não é covardia, é maturidade. Ele prova que você não é refém de suas emoções e que não cederá ao jogo de quem tenta te provocar. 3. A ciência do desconforto, o que o silêncio provoca nos outros. O silêncio tem um poder quase mágico. Ele mexe profundamente com as emoções de quem está ao seu redor. Para entender por quê, é importante saber que a maioria das pessoas não lida bem com o vazio. Quando você não responde, não explica ou simplesmente escolhe ficar em silêncio, a outra pessoa é forçada a preencher esse espaço com seus próprios pensamentos e inseguranças. Esse desconforto pode ser tão poderoso que transforma uma posição de ataque em uma de reflexão. A psicologia explica que o ser humano é naturalmente programado para buscar respostas. Quando o silêncio aparece no lugar onde as palavras eram esperadas, a mente do outro começa a trabalhar em excesso. O que ele está pensando? Será que errei? Por que ele não reage? Essas perguntas ficam ecoando na cabeça de quem esperava uma resposta imediata, criando uma sensação de incerteza que pode ser devastadora. É nesse momento que o poder do silêncio se manifesta. Os estoicos sabiam disso intuitivamente. Marco Aurélio dizia: a melhor maneira de se defender é não se igualar. Quando você não responde ao comportamento inadequado do outro, ele perde a referência. Quem estava tentando te desestabilizar acaba sendo desestabilizado. É quase como uma dança onde o líder abandona o ritmo e o seguidor fica perdido, tropeçando nos próprios passos. Um exemplo clássico. Imagine uma discussão em que alguém te acusa injustamente ou tenta te provocar. Se você reage com gritos ou justificativas, a situação se prolonga. Mas se você escolhe o silêncio, o desconforto toma conta do ambiente. A pessoa que esperava brigar agora está sozinha, confrontada pelo peso das próprias palavras. Esse vazio que você criou é exatamente onde a reflexão começa. Por isso, lembre-se, o silêncio é um mestre em colocar os outros em contato com suas falhas. Ele não apenas desconcerta, mas abre espaço para que o outro reveja suas atitudes. Quando usado de forma consciente, ele pode ser a chave para transformar qualquer dinâmica de poder a seu favor. 4. Como o silêncio faz as pessoas refletirem sobre seus próprios erros. O silêncio tem um jeito sutil, quase invisível, de se infiltrar na mente de quem nos fez mal. Enquanto as palavras podem ser ignoradas, distorcidas ou até usadas contra nós, o silêncio não oferece brechas. Ele é absoluto. Quando você opta por não reagir a uma provocação ou a uma atitude injusta, a outra pessoa é obrigada a encarar algo que ela geralmente evita: o peso dos próprios erros. É quase como colocar um espelho invisível diante dela. Sem suas palavras, para desviar o foco, o outro não tem escolha senão observar suas próprias ações e as consequências delas. Isso acontece porque, no fundo, a maioria das pessoas sabe quando erra. Mas quando enfrentam resistência ou respostas impulsivas, usam isso como justificativa para se defender ou até atacar. Com o silêncio, você quebra esse ciclo e deixa que elas lidem sozinhas com as falhas que tentam esconder. Epicteto ensinava que é impossível para um homem aprender o que ele acha que já sabe. O silêncio cria espaço para essa aprendizagem. Ele funciona como um vazio onde a pessoa precisa preencher com algo.
Reflexão, arrependimento ou, em muitos casos, o reconhecimento de que agiu mal. E esse reconhecimento não vem de um lugar forçado, mas de uma autocrítica genuína, causada pela ausência da sua reação. Um exemplo prático. Imagine uma discussão onde alguém te acusa injustamente ou te desrespeita. Se você se defende de imediato, por mais justa que seja a sua explicação, essa pessoa provavelmente vai continuar te atacando para vencer a discussão. Agora, imagine que você escolhe o silêncio. A outra pessoa, inicialmente, pode se sentir no controle, mas à medida que o tempo passa, ela começa a se perguntar: por que ele não respondeu? Será que eu fui longe demais? Será que eu exagerei? Essa dúvida é o começo da reflexão e muitas vezes leva ao arrependimento. É por isso que o silêncio não é apenas uma ferramenta de autocontrole, mas também uma forma de liderança emocional. Ele mostra ao outro que não há espaço para um conflito destrutivo e, ao mesmo tempo, planta a semente para que a mudança venha do lado de quem errou. 5. Os estoicos e o poder de ficar em silêncio diante de ofensas. Os estoicos sempre enfatizaram a importância de controlar nossas reações, especialmente quando somos provocados ou ofendidos. Para eles, o verdadeiro poder está em não permitir que os outros controlem nossas emoções. O silêncio, nesse contexto, se torna uma forma de resistência e superioridade. Ele demonstra que você não está à mercê das ações ou palavras de outra pessoa. Sêneca, em suas cartas, dizia: se alguém te insultar, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Se for, corrija-se. Se não for, ignore. Perceba que ele não sugere discussão ou defesa. Ele sugere reflexão e, em seguida, indiferença. Ao adotar o silêncio, você não está concordando com a ofensa, mas está escolhendo não se rebaixar ao nível da agressão. Você mostra, com elegância, que não será arrastado para o jogo emocional do outro. A filosofia estoica nos ensina que as palavras de outra pessoa não têm poder real sobre nós, a menos que permitamos. Se alguém te chama de algo ofensivo, esse insulto não define quem você é, define quem a outra pessoa é. Marco Aurélio reforçava isso em Meditações ao dizer: não se perturbe com o que está fora de você. A perturbação vem apenas de dentro. Quando você opta pelo silêncio, está protegendo seu mundo interno e recusando-se a dar poder ao outro sobre ele. Exemplo prático. Imagine que alguém faz um comentário sarcástico ou tenta te humilhar na frente de outras pessoas. A reação instintiva seria retrucar, mas a resposta estoica seria um silêncio firme, acompanhado de uma expressão serena. Esse comportamento não apenas desconcerta quem tentou te ofender, mas também impressiona quem está observando. Você passa uma mensagem clara: eu estou acima disso. E muitas vezes, a pessoa que ofendeu acaba se sentindo envergonhada por ter atacado alguém que não se abalou. Ficar em silêncio diante de ofensas é um ato de autodomínio. Ele preserva sua energia, protege sua paz e, de quebra, deixa claro para todos que você é alguém que não se deixa abalar por provocações banais. Afinal, o silêncio é o idioma dos sábios. 6. Quando falar é perder o controle. A importância da estratégia no silêncio. Falar na hora errada pode ser o equivalente a entregar as chaves da sua mente a outra pessoa. Muitas vezes, achamos que dizer algo imediatamente nos dá vantagem, mas, na verdade, isso pode expor nossas fraquezas e nos tornar reféns de nossas próprias palavras. O silêncio, por outro lado, é uma escolha estratégica. Ele demonstra autocontrole e nos permite observar o campo antes de agir. Pense em uma situação de conflito. Se você se apressa em justificar, explicar ou atacar, está cedendo ao impulso emocional. Isso pode te levar a falar algo que será usado contra você ou até a exagerar na reação. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está na pausa. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa.
E o silêncio é a melhor reação quando o momento pede reflexão em vez de palavras. Além disso, o silêncio oferece algo raro: tempo. Tempo para pensar, para observar o comportamento do outro e para avaliar o cenário. Em discussões ou negociações, muitas vezes quem fala menos tem mais controle. Quando você permanece em silêncio, a outra pessoa sente a necessidade de preencher o espaço vazio. E nesse processo, ela pode revelar suas intenções, fraquezas ou até perceber o quanto está sendo irracional. Exemplo prático. Imagine que alguém te acusa de algo injustamente no trabalho. Se você reage de imediato, pode parecer defensivo ou até culpado, mesmo que esteja certo. Mas se você faz uma pausa estratégica e mantém o silêncio, permite que o outro reflita sobre o que acabou de dizer. Esse silêncio desconcerta e demonstra que você não será pressionado a responder sob tensão. Quando você finalmente fala, suas palavras serão mais ponderadas e poderosas. Portanto, fale apenas quando tiver certeza de que suas palavras são necessárias e úteis. Lembre-se, o silêncio não é uma ausência de resposta, é uma demonstração de que você está no controle. Quando usado como estratégia, ele pode transformar situações adversas em oportunidades de mostrar força e sabedoria. 7. Exemplo prático. Como usar o silêncio em um conflito com alguém próximo. Conflitos com pessoas próximas são sempre mais delicados porque envolvem emoções intensas e laços afetivos. Nessas situações, o silêncio pode parecer estranho ou até insensível, mas na verdade ele é uma ferramenta extremamente eficaz para evitar que a situação saia do controle e para promover a reflexão do outro. Quando usado de maneira estratégica, o silêncio não apenas preserva sua paz, mas pode levar a um desfecho muito mais positivo. Imagine um desentendimento com um amigo, parceiro ou familiar. A outra pessoa começa a elevar o tom de voz, acusando ou falando coisas que claramente são injustas. O instinto natural seria rebater imediatamente, defendendo-se ou devolvendo a ofensa. Mas e se, ao invés disso, você escolher permanecer em silêncio? Não como forma de ignorar, mas como uma demonstração de autocontrole. O que acontece nesse momento é algo quase mágico. A outra pessoa começa a se ouvir. Quando não há eco para o ataque, quem está gritando ou acusando é forçado a confrontar o que está dizendo. Muitas vezes, a intensidade inicial de quem estava descontrolado começa a se dissipar porque o silêncio tira o combustível do conflito. É como desligar um microfone durante um discurso. A mensagem pode continuar sendo dita, mas sem ninguém para amplificá-la, ela perde força. Um exemplo simples: seu parceiro ou parceira reclama de algo que você fez ou deixou de fazer. Em vez de se defender imediatamente ou tentar justificar, você respira fundo, escuta atentamente e não reage. O silêncio aqui é ativo, com uma postura calma e atenta. Isso pode gerar dois resultados: ou a pessoa percebe que está exagerando e diminui o tom, ou ela continua e, eventualmente, sente o peso de estar falando sozinha. No final, esse espaço que você criou com o silêncio abre caminho para uma conversa mais racional. Lembre-se de que o silêncio, nesse caso, não é uma punição ou uma forma de afastamento. Ele é um convite para que a outra pessoa reavalie suas palavras e atitudes. Quando feito com sabedoria, o silêncio pode transformar até os conflitos mais tensos em oportunidades de entendimento e reconciliação. 8. Diferencie silêncio estratégico de indiferença emocional. É crucial entender a diferença entre usar o silêncio como uma ferramenta estratégica e simplesmente se calar por indiferença emocional. O silêncio estratégico é uma escolha consciente e poderosa, feita para preservar sua paz e influenciar o comportamento do outro. Já a indiferença emocional pode ser interpretada como desinteresse ou até como um desprezo que pode ferir ainda mais quem está do outro lado.
O silêncio estratégico, ao contrário do que muitos pensam, não significa ignorar ou evitar a situação. Ele é acompanhado de uma postura atenta e controlada, demonstrando que você está presente, mas que escolheu não reagir no momento. É o silêncio de alguém que reflete antes de falar, que entende que muitas vezes as palavras podem piorar a situação. Sêneca dizia: grande parte da liberdade está em não reagir ao que não merece sua atenção. O silêncio estratégico é essa liberdade em ação. Por outro lado, a indiferença emocional é perigosa porque transmite uma mensagem completamente diferente. Ela pode parecer um abandono emocional, um descaso com os sentimentos da outra pessoa. Em vez de abrir espaço para reflexão, como o silêncio estratégico, a indiferença fecha portas e cria barreiras. Quem está do outro lado sente que suas emoções não importam, o que pode agravar o conflito ou gerar mágoas profundas. Um exemplo claro: imagine que você está em uma discussão com alguém importante para você. O silêncio estratégico seria ouvir atentamente, manter uma postura calma e esperar o momento certo para falar, mostrando que você está processando o que foi dito. Já a indiferença seria desviar o olhar, mexer no celular ou sair do ambiente sem qualquer sinal de envolvimento. A diferença está na energia que você transmite. No primeiro caso é de controle, no segundo de descaso. Por isso, ao usar o silêncio, certifique-se de que ele esteja sendo interpretado da maneira certa. Mantenha o contato visual, tenha uma expressão serena e mostre que você está presente. O silêncio, quando usado estrategicamente, é uma prova de força, não de frieza. Ele constrói pontes, enquanto a indiferença emocional pode destruí-las. 9. O silêncio como ferramenta de respeito próprio e valorização. Escolher o silêncio muitas vezes é visto como uma demonstração de fraqueza, mas a verdade é o oposto. Ele é um ato de respeito próprio. Quando você se recusa a reagir impulsivamente ou a participar de um conflito desnecessário, está afirmando que sua paz e seu valor não serão definidos pelas ações ou palavras dos outros. O silêncio é, na essência, uma barreira invisível que protege sua dignidade e mostra ao mundo que você não será controlado pelas emoções alheias. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força vinha de dentro. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força. Quando você opta pelo silêncio em vez de reagir, está escolhendo não permitir que as provocações dos outros ditem sua postura. Esse é um ato de autodomínio e, acima de tudo, de valorização pessoal. É como dizer: eu sei quem sou e não preciso provar nada a ninguém. Além disso, o silêncio envia uma mensagem poderosa para aqueles ao seu redor. Ele demonstra que você tem confiança em si mesmo e que não precisa buscar validação externa em cada interação. As pessoas ao seu redor começam a perceber que você não se abala facilmente e que suas palavras, quando ditas, têm peso. Isso gera respeito. Afinal, o silêncio estratégico é o oposto da fragilidade emocional. Ele é uma demonstração de equilíbrio. Um exemplo: pense em uma situação onde alguém tenta te desrespeitar ou menosprezar. Muitas pessoas nessa posição caem na armadilha de tentar se defender ou atacar. Mas, se você responde com silêncio e uma postura calma, a mensagem que você envia é clara: eu não me rebaixo a esse nível. Com o tempo, quem tentou te desrespeitar percebe que você é alguém que se valoriza demais para entrar em discussões vazias. E isso muda completamente a dinâmica de poder na relação. Respeitar a si mesmo começa com as escolhas que você faz, inclusive a escolha de ficar em silêncio quando necessário. Afinal, nada demonstra mais autoconfiança do que saber que você não precisa de palavras para ser ouvido. 10. Como o silêncio pode transformar pedidos de perdão em mudanças reais.
O silêncio não apenas cria o espaço necessário para o arrependimento, mas também transforma pedidos de perdão em algo mais profundo, mudanças genuínas. Quando alguém erra com você e espera uma explosão ou uma resposta emocional, mas encontra o seu silêncio, isso gera um impacto significativo. Esse silêncio funciona como um espelho, obrigando a outra pessoa a lidar com o peso de suas ações. E nesse espaço de reflexão, o pedido de desculpas que pode surgir tem muito mais chances de ser verdadeiro. Muitas vezes, as palavras ditas no calor do momento, tanto as suas quanto as da outra pessoa, apenas mascaram a real questão. Quando você escolhe não reagir, evita que o conflito se torne apenas uma troca de acusações. Seu silêncio força o outro a enfrentar a própria consciência, sem distrações ou desculpas. Marco Aurélio dizia: "Não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Ao permanecer em silêncio, você demonstra uma postura de integridade que fala mais alto do que qualquer palavra. Além disso, o silêncio deixa claro que você não aceita desculpas vazias. Quando alguém pede perdão em uma tentativa de simplesmente encerrar o assunto, sem realmente se arrepender ou mudar, sua reação tranquila, mas silenciosa, transmite que o perdão não é algo automático. A outra pessoa percebe que não é o pedido de desculpas em si que importa, mas as atitudes que o seguem. Esse silêncio cria um ambiente onde o perdão só acontece se for acompanhado de mudança. Um exemplo: imagine que um amigo ou parceiro te magoa e em seguida pede desculpas apressadamente, esperando que tudo volte ao normal. Se você reage com palavras impulsivas, pode acabar aceitando um pedido de desculpas superficial e o ciclo se repete. Mas, se você opta pelo silêncio, essa pausa força o outro a refletir. Ele entende que o erro foi mais profundo do que parecia e que apenas palavras não serão suficientes. Com o tempo, o silêncio estratégico incentiva não só o arrependimento, mas também uma transformação real. O silêncio não é um castigo, é uma oportunidade. Uma oportunidade para que o outro cresça, aprenda e mude. E, ao mesmo tempo, é uma forma de mostrar que você se valoriza o suficiente para exigir respeito não apenas em palavras, mas em ações. Bom, estamos nos aproximando do fim. O silêncio, tão simples e tão poderoso, é uma arma que poucos sabem usar. Hoje, você aprendeu que ele não é passividade ou fraqueza, mas um ato estratégico de autocontrole e respeito próprio. Quando você escolhe o silêncio, não está fugindo de uma situação, mas assumindo o controle dela. Você cria espaço para reflexão, tanto sua quanto das pessoas ao seu redor, e transforma conflitos em oportunidades de aprendizado e mudança. Os estoicos, mestres do controle emocional, nos ensinaram que não podemos controlar as ações dos outros, mas podemos controlar nossas reações. E quando você opta pelo silêncio, demonstra um nível de domínio que poucas pessoas conseguem alcançar. Como vimos ao longo deste vídeo, o silêncio desconcerta, reflete maturidade e, acima de tudo, força os outros a lidarem com as consequências de seus próprios erros. Agora, imagine aplicar isso em todas as áreas da sua vida, nos seus relacionamentos, no trabalho e até mesmo consigo mesmo. Imagine como seria viver de forma mais calma, sem cair nas armadilhas das provocações e mantendo o foco naquilo que realmente importa. Essa é a verdadeira liberdade que os estoicos pregavam. E ela começa quando você aprende a ser ouvido sem precisar dizer nada. Se você chegou até aqui, é porque está comprometido com sua evolução. Então, aqui vai o meu convite. Inscreva-se no canal para continuar aprendendo como aplicar o estoicismo no seu dia a dia. Deixe também o seguinte comentário abaixo: eu vencerei em silêncio. Assim você fortalece nossa comunidade e encoraja os outros a fazerem o mesmo. E claro, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas lições.
E não se esqueça de conferir o conteúdo exclusivo no comentário fixado, porque lá tem ferramentas práticas que vão te ajudar a dominar o silêncio e viver com mais equilíbrio e respeito próprio. Lembre-se, o silêncio é o idioma dos sábios e você acabou de dar um passo gigante para se tornar um deles. A escolha está nas suas mãos.